Você já deve ter feito essa pergunta. Existe uma causa biológica para a depressão, para a ansiedade? Existe uma causa psicológica? Ou a causa é social? Bom, eu acho que nós estamos fazendo a pergunta errada. Existe um ditado que diz assim: quando temos apenas um martelo, tudo o que olhamos se parece com um prego. Essas perguntas de uma causa, a causa, têm um grave erro. Problemas complexos possuem causas múltiplas e complexas. É um conjunto de causas. É um conjunto de fatores que se entrelaçam para gerar um tipo específico de resultado. Quando estamos falando da mente humana, do ser humano, então, o ser vivo mais complexo da natureza, é um pouco pueril esperarmos que apenas uma causa, que apenas um elemento seja responsável por um resultado tão complexo, tão variado, tão difícil de compreender. Depressão, ansiedade, síndrome do pânico, os transtornos mentais, ou mesmo aquelas oscilações no nosso bem-estar psíquico. Há momentos em que você não está tão bem, há outros momentos que você está muito bem, e viver é exatamente isso, oscilar, oscilações no nosso bem-estar psíquico. Tudo isso não pode ser explicado pela ideia ingênua de uma causa, a causa, que gera todo um resultado complexo. Aqui, seguindo, por exemplo, a orientação da Organização Mundial da Saúde, nós temos que pensar, pelo menos, em 3 dimensões, em 3 redes causais, 3 complexos sistemas que interagem para gerar um resultado. E eu começo falando do aspecto biológico. Você já deve ter ouvido dizer que metade do seu patrimônio genético foi recebido da sua mãe e a outra metade do seu pai. Isso gera um código complexo, um genoma, que é a sua assinatura. De acordo com esse genoma, você é mais suscetível a certas doenças. Você é mais suscetível a certas fragilidades no seu organismo físico. Por outro lado, em outros pontos, você tem mais força, mais resistência. Isso faz parte do seu código genético. Mas nem tudo é genética. Ao longo do desenvolvimento do seu corpo, alguns genes podem se expressar, outros não. O seu estilo de vida pode impactar o funcionamento do seu corpo. Seu padrão de alimentação, seu padrão de sono, a maneira como você lida com os problemas e com as ocupações do dia a dia podem imprimir uma marca profunda no funcionamento do seu corpo físico. Portanto, quando nós consideramos todos os sistemas do corpo, sistema músculo-esquelético, sistema imune, sistema nervoso, o sistema endócrino, com todas as glândulas, todos os hormônios, nós percebemos que é um conjunto de sistemas muito complexos. Uma alteração no seu hormônio da tireoide pode provocar uma reação em cascata, afetando diversos outros sistemas, inclusive seu sistema imunológico, inclusive seu sistema nervoso. Veja, uma rede complexa que nós resumimos com uma simples palavra: biológico. Quando falamos de biologia, quando falamos do seu corpo físico, nós estamos resumindo um conjunto complexo de coisas. Da mesma maneira quando falamos do aspecto social. Veja, você mora em um bairro, em uma comunidade. Essa comunidade, esse bairro, está em uma cidade. Essa cidade está num estado.
esse estado está em um país. Existem aspectos sanitários, existem aspectos econômicos do lugar onde você mora, acesso a recursos, a bens, a serviços, o regime político, o regime econômico, tudo isso impacta sua vida. Se você vive em situação extremamente carente, você luta todos os dias com desafios para sobreviver. Por outro lado, se você pertence a uma outra classe social, seus desafios são outros. Pode ser que você não tenha desafios para a sua sobrevivência, mas tenha outros desafios de outra natureza. O ambiente social impacta. E veja, o ambiente social é algo complexo. Tem o município, tem o seu estado e tem o país. O seu país está num continente. Todos esses elementos interagem de forma complexa e nós resumimos toda essa complexidade em uma palavra: social. Quando falamos da dimensão psicológica, a mesma coisa. Você possui emoções, você experimenta sentimentos, você pensa, você imagina coisas, você deseja, você tem vontade, determinação, você estabelece caminhos, estratégias, objetivos. Todos esses aspectos são dimensões da sua psicologia. Além disso, você tem uma personalidade, você possui traços de personalidade. E nós resumimos toda essa complexidade em uma palavra: psicológico. Portanto, quando usamos biológico, psicológico e social, nós corremos o risco de achar que tudo isso é muito simples. Nós corremos o risco de acreditar que existe uma causa biológica capaz de gerar, de provocar uma doença. Nós corremos o risco de acreditar que existe uma causa psicológica que pode provocar uma doença ou uma causa social. Mas as coisas não são tão simples assim. As coisas são muito mais complexas do que isso. Na verdade, você vive num arranjo que mistura biologia, psicologia e sociedade. Biopsicossocial. E eu incluiria dentro do psicológico a dimensão do sentido, do significado, a dimensão espiritual, a dimensão religiosa dentro desse psicológico. Somando tudo isso, você está num estado flutuante de equilíbrio ou de desequilíbrio. Esse estado no qual você se encontra depende em grande parte do seu corpo, da sua biologia, de questões genéticas, de questões funcionais, de questões fisiológicas, de hábitos que afetam seu corpo. Mas esse estado de equilíbrio ou desequilíbrio também depende em grande parte da sua personalidade, das experiências que você viveu ao longo da sua vida, desde o útero materno até hoje. Depende também do seu sistema de crenças, dos seus valores, da sua etnia, da sua imaginação, das suas ideias, de como você lida com mudança, de como você lida com problema, com desafio, com perda, com dano, com traumas. Tudo isso interage para formar uma teia, de modo que eu não sei dizer se a falta de sono em você pode gerar essa ou aquela doença. Em algumas pessoas, um distúrbio do sono pequeno pode gerar um grande estrago. Em outras pessoas, um distúrbio do sono pouco maior gera um estrago menor. Como prever isso? Não tem como. É imprevisível. Cada ser humano é único, cada ser humano está num estado de equilíbrio ou desequilíbrio, e não existe uma causa, ou duas, três causas. É uma rede de causas.
Em ciências da saúde, nós costumamos chamar isso de multifatorial. Multifatorial ou fatores de risco. Você faz uma lista de todos os prováveis elementos que estão contribuindo para o surgimento ou manutenção daquela doença. Mas vamos refletir um pouco. Qual seria o benefício de você listar com precisão todos os fatores de riscos, todos os elementos que estão gerando ou mantendo o seu adoecimento psíquico? De que valeria isso sem uma intervenção, sem uma ação concreta? E aqui está o grande segredo. Ao invés de ficar tentando entender e compreender toda essa complexidade, que tal adotar um estilo de vida que incorpore múltiplas medidas? Um estilo de vida que incorpore múltiplas estratégias para que você possa alcançar um outro patamar de equilíbrio dinâmico. Um estado de bem-estar psíquico, resultado de uma soma, resultado da união de diversos elementos. Por exemplo, eu farei mudanças na minha alimentação, eu vou acrescentar atividades físicas, eu vou fazer alguns exames, eu vou monitorar alguns aspectos do meu organismo, eu vou procurar uma assistência médica, eu vou cuidar do meu corpo, eu vou preparar o meu sono, eu vou buscar adotar um estilo de vida menos estressante, menos drástico, mais razoável, mais equilibrado. Ao mesmo tempo, eu vou investir em mim mesmo. Vou buscar me compreender. Quais são os traços de personalidade que me caracterizam? Qual é a minha história? Quais os traumas que eu trago da minha infância, da minha adolescência, da minha juventude? Quais as circunstâncias e os acontecimentos que me abalaram, que deixaram cicatrizes em mim e que eu não consigo lidar com eles até hoje? Quais são as minhas características de imaginação, de pensamento? Como é a minha individualidade? Como eu lido com mudança? Como eu lido com perdas, com danos, com traumas? Enfim, a minha psicologia. Qual o sentido que eu dou para a minha vida e para a vida de um modo geral? Eu possuo algum tipo de transcendência? Algum tipo de conexão, de ligação com a natureza, com uma força superior? Qual o meu grau de religiosidade e de espiritualidade? Que estratégias de espiritualidade e religiosidade, chamadas na psiquiatria de coping, coping é lidar com. Quais estratégias de espiritualidade e religiosidade eu tenho para lidar com os desafios, os obstáculos, os problemas da vida? Socialmente falando, eu estou satisfeito com as condições em que me encontro? O que eu posso fazer para mudar essas condições? O que eu posso fazer para usufruir de direitos sociais que me são devidos? Como eu posso alcançar aquela vida que eu sempre sonhei com ela? Sem exageros, sem excessos. Uma vida equilibrada, onde eu não precise do essencial e onde também eu não fique esbanjando o supérfluo. Uma vida equilibrada. Como conjugar esses aspectos sociais, psicológicos, espirituais e biológicos? Quando você programa a sua vida para incorporar todos esses elementos, você está atuando, ao mesmo tempo, em diversos fatores que contribuem para o adoecimento. Acredite, melhorar o seu sono, sua alimentação, os seus pensamentos, o seu estilo de vida, melhorar isso vai provocar uma grande mudança no seu equilíbrio mental.
O seu bem-estar psíquico será afetado de modo que nós não conseguimos prever. Pequenas mudanças podem provocar grandes transformações no seu estado psíquico, na sua saúde mental. E é disso que nós tratamos aqui no Odisseia Academy. Portanto, as perguntas que eu fiz no início desse vídeo estão erradas. Estão todas erradas. Qual a causa? Não existe a causa. Isso é pergunta de alguém que tem apenas um martelo. E então, tudo que ele encontra à sua frente parece um prego. Mas a vida é de uma variedade infinita. Nem tudo que você encontra é um prego, às vezes é um parafuso, às vezes é uma superfície. Então você precisa de muitas ferramentas. Na verdade, você precisa de um conjunto de ferramentas. Não só o martelo, mas a chave de fenda, o serrote, o alicate. Múltiplas ferramentas que te capacitem a resolver os mais variados problemas. Múltiplas estratégias, muitos hábitos. Alguns vão impactar seu corpo, outros sua psique, sua psicologia como um todo, outros sua condição social, sua vida social. E quando você conjuga isso, acredite, 1 mais 1 é mais que 2. Reunindo todos esses elementos, você forma também uma rede complexa. Lembra do crochê, do tricô? Você vai puxando linha, vai entrelaçando e monta um forro de mesa, um pano de prato, pelo entrelaçamento dos fios, pelo entrelaçamento da lã. Aqui é a mesma coisa. Ao entrelaçar esses elementos, você forma algo muito mais complexo. Você forma um padrão. É disso que estamos falando quando pronunciamos uma simples expressão: bem-estar psíquico. Bem-estar psíquico significa um conjunto de hábitos e estratégias que impactam seu corpo, sua psicologia e os aspectos sociais da sua vida. E no meio disso, sua espiritualidade e sua religiosidade. Quando nós enxergamos dessa maneira, você passa a olhar para a depressão, para a ansiedade, para a síndrome do pânico, para o estresse pós-traumático, para o transtorno obsessivo compulsivo, para o autismo. Você começa a enxergar tudo isso de maneira diferente. E ao invés de adotar uma postura conformista, acreditando que nada pode ser feito, você muda sua maneira de pensar, sua maneira de enxergar, você muda sua perspectiva e começa a compreender que muita coisa pode ser feita agora e que pequenas mudanças podem gerar grandes resultados. Gostou dessa reflexão? Entendeu a complexidade? Entendeu o que são fatores de risco? Entendeu o que é multifatorial? Entendeu agora essa expressão simples, bem-estar psíquico? Para mais conteúdo como esse, acompanhe o Odisseia Academy, essa escola online virtual focada no desenvolvimento do ser humano pleno, do ser humano integral. Porque o que nós queremos é viver bem, conviver bem e agir bem. Compartilhe esse conteúdo com todas as pessoas da sua família, do seu círculo de relações, que você acredita que possa se beneficiar desse conteúdo. Compartilhe, envia para elas. Dê a sua curtida e se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora.